O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido. Como todos somos cristãos, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu quero ter um pouquinho de tempo com vocês para analisar o que isso aqui colabora para o bem, né? Qual que é o impacto que essa crise tem e quais são as oportunidades que surgem através disso, né? Como o Bruno disse, eu me acostumei a olhar as crises com esse olhar de oportunidade através do mercado financeiro. Eu sou engenheiro politécnico de formação, mas a minha vida inteira eu trabalhei com banco, com tesouraria, fui diretor de tesouraria de alguns bancos de investimento, do Bank of New York, como ele falou, e nessa posição de tesouraria vivi várias e várias crises, né? As crises que o mercado viveu desde 86 com o Plano Cruzado e o governo Sarney, e depois os vários planos sucessivos, até 90 o Plano Collor, 94 o Plano Real, as crises internacionais, a grande crise de 98 a 99, que pegou os asiáticos, o Brasil, a desvalorização do real que aconteceu aqui. E participei disso, vamos dizer assim, na primeira fileira em muitos aspectos, né? Junto com o mercado, com meus companheiros aí de Banco Central, CVM e a liderança de Febraban. Fui convidado para participar da Bolsa como um dos vice-presidentes na época da desmutualização das bolsas, né? Fui convidado, na verdade, para constituir o Comitê de Ética da Bolsa em 2003. E, a partir daquele grupo, percebeu o que estava acontecendo com o mercado de capitais brasileiro. É um assunto fascinante, mas foge um pouco aqui do nosso momento, mas que culminou com o processo de desmutualização, IPO das bolsas em 2007. Aí me convidaram para ser o CFO da Bolsa, que eu declinei por conta do Instituto Renovo e do meu trabalho cristão. Paralelo com tudo isso, eu sou pastor da Igreja Cristã da Família, uma igreja que faz 40 anos este ano aqui, e que começou conosco, um grupo de jovens na época, falando de estudar a Bíblia e de ser comunidade. Então, me tornei faz mais de 20 anos o pastor presidente da igreja, tenho 50 igrejas espalhadas pelo Brasil e pela Bolívia, e um instituto que veio nesse bojo de 25 para 30 anos atrás, focado em educação, escola. Então, nós começamos no Brasil, de uma forma estruturada, o que é chamado hoje de educação por princípios, que é uma abordagem cristã de enxergar a educação. Há 26 anos atrás, fundamos a AECEP, que é a Associação das Escolas Cristãs de Educação por Princípio, e o CRE, que são as escolas que estão debaixo do Instituto Renovo, né, o Centro Renovo de Educação, foi a escola modelo que gerou tudo isso.
Hoje a ECEP tem uma vida própria lá, nós somos membros dela, né? O Rinaldi é um grande amigo, meu pastor, comigo na igreja durante muitos anos, é o presidente atual da ECEP, falando de educação. E há 3 anos atrás, para 4 anos, falando de educação pública, como resolver o problema das escolas públicas do ensino fundamental municipal. Então, o meu olhar sempre teve nesse lado aí, igreja social, não estava entendendo como é que era que isso juntava com ser vice-presidente da Bolsa. Mas foi um chamado, tem uma história cumprida por trás também. Eu aceitei o desafio em 2008, já estava desde 2005 trabalhando nos projetos da Bolsa e me tornei o vice-presidente e fiquei nesse ambiente de mercado de capitais até 2014, quando eu comecei a aceleradora de projetos, que é hoje o Instituto Renovo, é uma aceleradora de projetos startups, né? Focada em tecnologia e inovação. Um dos grandes projetos que deu certo, graças a Deus tem uns 5 que deram muito certo, né? Mas o que interessa falar aqui hoje, que foi citado aí, foi um aplicativo da Bíblia, né? Há 10 anos atrás, um jovem se converteu na minha igreja, um modelo de evangelismo chamado Sal, que hoje já está digital, e quando ele se converteu, ele queria ter uma Bíblia no celular dele, naquela época não existia, aí o Version estava começando, não era offline, não estava boa para aparelhos brasileiros. Então ele montou o dele, chama Bíblia JFA, que hoje é o maior do Brasil, é o segundo maior do mundo. E a Mr. Rocco, que é a empresa que está por trás disso, ela cresceu muito nisso, eu investi nela também. E Deus tem nos falado já há 1 ano e meio para 2 sobre a importância do digital. Então eu estou falando, pregando e dando palestra sobre esse assunto, Bíblia e Igreja do século XXI, a Igreja Digital. Foi o tema da Consciência Cristã agora em fevereiro. Me chamaram para falar também lá em Campina Grande no evento. Bíblia Digital, Igreja do século XXI. Eu não imaginava que isso ia ser tão rápido. Quer dizer, Deus tem falado, você não sabe bem os tempos, né? Então, de fevereiro para cá, acho que passaram 5 anos. E o mundo é totalmente diferente. E vai emergir isso de uma maneira absolutamente diferente. Então, eu creio que agora esse é o olhar, treinar o olhar para olhar através das crises, o aparente fim das coisas, enxergar também o início delas. Como fala Isaías 43, 18 a 20, né? Estou fazendo uma coisa nova na terra. Podeis sentir, podeis perceber. Então, eu tenho essa visão, essa percepção, essa profunda convicção de que há um novo para nós como cristãos, empresários, igreja. E esta oportunidade nós não podemos deixar passar. Então, eu queria dividir aqui em 3 pedaços a minha fala e depois deixar um tempo para perguntas e respostas aí mais para frente. Falar um pouquinho por que crise e oportunidade andam juntas. Segundo, entender esta crise atual no seu curto prazo, médio prazo e longo prazo. E, por último, falar de conjuntura, que é como que isso afeta nós como Brasil diante do mundo, as oportunidades que isso traz, e nós, Brasil, diante do Brasil, que infelizmente continua sendo um dos nossos grandes problemas. Nós não precisamos de ninguém para nos atrapalhar, a gente já se atrapalha bastante aqui internamente. Então, disto vai sair, espero, ideias e caminhos para vários tipos de questões e momentos que vocês aqui, né? Tem lá não sei quantas pessoas aqui, ó, 74 pessoas, cada um tem uma necessidade, um momento e um olhar. Mas eu queria dizer, em primeiro lugar, então, que crise e oportunidade andam juntas, muito mais por causa do ideograma chinês lá, que todo mundo já sabe que se traduz igual. Na verdade, quanto menor você for, quanto maior é a oportunidade que está por trás da crise. Porque quanto menor você é, menos a perder e mais a ganhar. Então, é barato você abrir mão do que você não pode reter, né? E olhar o novo. Quanto maior você for, mais a perder, mais a defender, mais a lutar para não diminuir, né? Dá um exemplo assim, numérico muito simples de bolsa, por exemplo. Quando a bolsa está 120 mil pontos, vamos pensar que você tem 120 mil reais, R$1 para cada ponto lá investido na bolsa, tem 120 mil reais. Se vem essa crise, ela vai para 60 mil pontos, você perdeu metade do seu capital. Então, o seu mau humor já é grande, a sua capacidade de pensar fica turva, eu digo isso por experiência própria, não nessa crise, graças a Deus, mas em muitas vezes aí que já aconteceu, você perdeu dinheiro e não tem condições de pensar.
e você fica no modo de defesa, de não perder mais, tentar recuperar o que perdeu. E a bolsa tem que subir 100% para voltar ao que era antes. Ou seja, se ela cai 50%, ela tem que subir 100% para voltar para os mesmos 120 mil pontos, o que é uma bela escalada. Isso é a alavancagem que uma crise traz. Porque se você, por um aviso divino ou por uma intuição interna, sacar seu dinheiro no último dia e tiver 120 mil reais na mão, e a bolsa cai para 60 mil pontos, e você compra ela novamente, se ela subir 50%, você já está com 180 mil reais. Então, a perspectiva é absolutamente diferente. Ela pode subir um pouquinho, que aquele um pouquinho já alavanca o seu dinheiro muito. Então, isso obviamente vale para quem consegue mexer os fluxos financeiros com antecedência, o que nem todo mundo consegue. Mas para quem não tem dinheiro nenhum e vai entrar na bolsa aos 60 mil, é uma bela oportunidade, porque ela vai subir. E ainda que ela suba só para metade do que era antes, já está para lá de excelente para quem entrou na hora certa. Então, este momento é um momento em que está para lá de excelente para quem vai entrar na hora certa. A questão é que todo mundo perde, então você está olhando aquilo que perdeu e não aquilo que está para frente. Crise e oportunidade andam de mãos dadas, mas cuidado para não deixar que a crise dos outros vire a sua crise. E aí, para evitar isso, você tem que primeiro pensar que você tem pouco a perder. Eu lembro claramente no dia, em março de 90, quando teve o Plano Real, que o governo antecipou alguns dias o lançamento do plano, porque todo mundo estava se preparando para se defender do plano, todos achavam que o governo não ia mexer na poupança, então tinha uma migração maciça de recursos saindo de todas as rendas fixas e renda variável para a poupança. Ninguém colocava dinheiro vivo porque a inflação naquele mês estava beirando 80%, então não dá para você guardar dinheiro no colchão. E o governo, vendo aquilo tudo, antecipou os 2 dias, a Zélia veio para a televisão nacional falar do plano. Eu lembro de estar na mesa de operações, eu era operador da mesa ainda, não era diretor, e olhando aquilo e entendendo que ia haver um confisco geral do dinheiro, ia mudar a moeda, e todo mundo ia ficar com o dinheiro preso. Quando eu entendi aquilo, falei, pessoal, olha, vocês continuam aí, eu preciso sair com a minha mulher. Fui para casa, falei para minha esposa, estava grávida do meu filho. Vamos fazer compra. Compra o que você quiser, né? A palavra mágica para uma mulher, né? Fomos para a loja dos móveis, aí compramos o quarto da criança, compramos enxoval, compramos tudo que podia, queimei todo o dinheiro que eu tinha. Os vendedores estavam meio confusos, se compravam, se podia ou não podia, a notícia estava ainda reverberando, se era cruzado novo ou não era, e aí alguns não queriam, falaram, se não quiser, eu compro na loja do lado aqui. E eu resolvi o problema porque eu tinha um problema pequeno. Eu consegui gastar o dinheiro que eu tinha. Quem tinha muito dinheiro não ia ter essa condição de, numa loja, gastar tudo que tinha. Saí ileso daquela crise. Totalmente ileso. Graças a Deus, o Espírito Santo, também saí ileso dessa crise aqui. Aí é um outro milagre, eu posso contar outra data aí, mas eu comecei a investir o que eu tenho de liquidez, de renda variável, em outubro, novembro, e fui redirecionando tudo. A minha carteira de ações estava bem pequenininha quando começou essa crise. Crises e oportunidades. Como é que ela nos afeta? Então, tem 3 efeitos que eu acho que são importantes salientar aqui. O primeiro, de curtíssimo prazo, ela é uma crise de saúde pública. Então, vai te afetar na sua saúde e nas pessoas que estão à sua volta. Então, ou você está doente ou não está doente, ou conhece alguém que ficou doente, e, portanto, tem um efeito de vida e de morte que é extremamente propagandeado pela mídia. E, por favor, não me levem a mal no que eu vou falar aqui, mas para o efeito de vida na Terra, para o efeito do planeta, ele é o menor dos efeitos. Suponha que por alguma ação divina, 11ª praga do Egito, em um momento, em uma noite, morressem 1 milhão de pessoas. Dorme, quando vou acordar, 1 milhão de pessoas no mundo morreram. Isso seria um grande desastre, um cataclisma.
seria uma notícia de todos os jornais e, como eu falei, dessa pena paga para lembrar da morte dos primogênitos lá, que foi assim que aconteceu. De repente, morre todo primogênito. O que aconteceria com a Terra em termos econômicos? Nada. 1 milhão de pessoas morrendo em um dia, não aconteceria nada em termos econômicos. Nenhum país perderia nada do seu PIB. Agora, nós estamos numa crise que está morrendo 250 mil pessoas lentamente. E para se proteger disso, o efeito econômico que vai trazer é devastador. Então, é com certeza preocupante e uma vida é uma vida sempre, ainda mais se é dos nossos familiares. Mas o efeito de curto prazo dessa crise é o menor deles. O efeito de médio prazo, que é o efeito econômico, que é o desarranjo da economia mundial, porque não é um problema brasileiro, é um problema do mundo inteiro, as pessoas ainda não acordaram direito para o que isso vai significar. Eu estava justamente um tempinho agora atrás conversando com o Cabreira sobre isso aí, ele está falando, vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Então, para um mês e pouco, o caminhoneiro no Brasil, e o PIB, ele cai quase 2%, por causa de uma parada de um setor. Agora, você imagina qual que é o efeito na nossa economia dessa parada geral, que todo mundo, de repente, tomou esse tranco. Com um efeito dominó em que a gente mal pode imaginar. Imagina que isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, quando saiu o resultado da China, no primeiro trimestre, que eles caíram 6%, muita gente falou que a China aquelas teorias conspiratórias lá, que a China fez tudo isso de propósito, que ela se protegeu. Tem um monte de coisa para explicar sobre isso aí, mas o fato é que a economia chinesa perdeu 6% em um trimestre. E agora que ela está recuperando, ok, ela vai vender bastante equipamento e ventilador para o mundo inteiro a preços muito caros. Mas todo o resto que ela produz, e a China exporta 75% da produção dela, o PIB da China, 75% é exportação, do Brasil é 17%. Então, dá para perceber as nossas diferenças aí de tamanho. Ela não tem para quem exportar, porque ninguém está comprando. Então, o efeito econômico está na China, está na Europa, está nos Estados Unidos, não precisa nem dizer que é o país mais afetado no mundo por essa crise, e com uma perda de emprego maciça, né? São uns 25 milhões de desempregados em quase um mês. E o efeito disso para todos nós, ele é muito, 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 muito grande. Ele é grande porque, em termos de economia, você tem bolsões de liquidez. Então, existe a liquidez que é dos trilhões de dólares, que é a liquidez das poupanças das pessoas, que é a renda fixa, que é o conservador. Esse dinheiro nunca veio para o Brasil. Ele está sempre guardado lá na Europa, nos Estados Unidos, com os títulos públicos americanos e europeus. É muito número para falar aqui, mas para vocês terem uma ideia, já tem mais de $1 trilhão que está rendendo juro negativo no mundo. Porque essa liquidez é tão grande, mas o medo também é tão grande, que eles preferem aplicar num título que vai render juro negativo, ou seja, eu ponho 100 hoje para tirar 96 daqui a 2 anos, do que arriscar colocar o dinheiro em algum lugar que pode perder mais. Então, o governo alemão está pagando juro negativo. O governo japonês, há muito tempo, está pagando juro negativo. O governo inglês está pagando juro negativo. E se você colocar a inflação nessa história, então tem vários outros países, e o Brasil vai entrar nesse time agora, em que vai pagar juro negativo, porque se a Selic está 3% e a inflação encostar nos 3%, o juro já virou negativo. Você já não consegue mais manter o valor do dinheiro colocando no título público. Então, essa é uma das grandes mudanças que eu queria salientar aqui. O Brasil está entrando num grupo, num time, em que está vivendo um ambiente de juros baixos e inflação baixa. Nós nunca tivemos isso na história econômica de quem está vivo. É absolutamente novo para nós um ambiente em que o custo do dinheiro é baixo e a inflação não aumenta. Tem vários estudos com esse impacto de quase 50% de valorização do dólar, ele não afeta a inflação até onde a vista alcança. Então, é um momento muito, muito estranho. É muito ruim para quem tem custo em dólar de importação, né? Porque ele não consegue repassar esse custo para o preço final e, portanto, não afeta a inflação tanto. Agora,
no panorama geral, isso quer dizer que esses aquários de trilhões e trilhões de dólares de renda fixa, eles não olham para o Brasil. E o dinheiro que viria para cá, tem algumas fontes de dinheiro, o mais saudável dele é o que eles chamam de FDI, que é o investimento estrangeiro direto. É o dinheiro que pessoas e empresas investem no Brasil. Então, quando a Volkswagen alemã investe no Brasil, investimento estrangeiro direto. Quando tem uma privatização de uma empresa brasileira e um estrangeiro compra, é investimento estrangeiro direto. Quando tem qualquer investimento em fábrica, aumento de produção, é um investimento estrangeiro direto. Esse dinheiro, o Brasil hoje é o quarto ou quinto maior atrator de investimentos do mundo, estava por volta de 60 bilhões e está aumentando dramaticamente. Ou seja, quem está olhando no longo prazo, e esse dinheiro é dinheiro de longo prazo, fazer uma fábrica, montar um negócio, estava olhando para o Brasil. E estava olhando assim com muita força, porque as nossas medidas econômicas, também não tem tanto tempo aqui, o pessoal da Valorem que está me assistindo já conhece essa história, né? Já falei isso várias vezes. A lição de casa do governo brasileiro, ela foi muito bem feita do ponto de vista econômico desde o governo Temer. E continua sendo extremamente bem executada pelo Paulo Guedes. Então, os sinais para quem está investindo de valer os contratos, que eles chamam de rule of law, de oferecer oportunidades de investimento que geram receita, são imensas, porque o Brasil é o melhor país do mundo para investimentos produtivos de longo prazo. Olha, eu sou brasileiro, eu sei que tem um lado aí, né? Mas olhando assim com todo o olhar que a gente possa ter, eu não vejo no momento no mundo um país que ofereça mais oportunidade de retorno com investimentos de infraestrutura que vão dar certo. Então, quando você fala aqui, como está no teaser, que acho que o Breno passou aí do tela, né? Você fala aí de agronegócio. O Brasil é o maior celeiro do mundo, isso a gente já sabe. Mas ele também é o maior em tecnologia para a agricultura. Então, se um israelense lá, eu tive 3 vezes em Israel no passado, se um israelense lá está pensando numa maquininha, ou num projeto, ou num sistema, ou num drone, ou em qualquer outra coisa, para melhorar a eficiência de irrigação, de insolação, de perda de safra, e ele vai fazer isso para Israel, ele tem um estado do tamanho do Sergipe, onde 3/4 é deserto. Ele vai fazer isso para o Brasil. Ele tem que vender esse equipamento para nós, porque aqui está a maior área agricultável do mundo. Então, a tecnologia para agronegócio, ela é aplicada no Brasil. E não sou da área também aqui, apesar de ter vivido muitos anos com agronegócio lá na Bolsa, nós temos muita coisa desenvolvida em casa, lá da Embrapa e tudo mais. Então, agronegócio é Brasil. Água é Brasil. 20% da água potável do mundo está aqui. E isso vai ter um efeito dramático na hora em que você conseguir usar a água, reter, né, guardar e retornar ela para o ambiente. Então, saneamento básico, que basicamente é tratamento de água e tratamento de esgoto, é o negócio do Brasil. Existe já em andamento no Congresso a lei do marco regulatório de saneamento, que parou agora com essa crise, mas já foi aprovada na Câmara, está no Senado, que, se aprovada, ela vai causar uma onda de privatizações do sistema de saneamento de água que está avaliada em 240 bilhões. E fusões e aquisições que você possa imaginar. Esse é um setor quentíssimo. Tratamento de água e esgoto, que inclusive traz para o país um outro patamar de capacidade produtiva, que um dos grandes problemas do mundo de pobreza é o saneamento. Então, o Brasil está se alinhando nesse negócio. Petróleo. Nós temos o pré-sal, todo mundo já falou tanto dele, que continua sendo a mesma coisa de antes. Com esse preço de petróleo agora caindo, ele perde validade, mas como matriz de energia, ele continua sendo uma indústria que tem muita viabilidade no médio prazo. Eólica, solar. Então, energia, o Brasil tem muito para falar em todos os lados. Tecnologia é o nosso salto da leapfrog, salto da rã. Ou seja, você pode dar um salto para estar em primeiro lugar em muitas áreas no mundo que vai ter tecnologia e inovação,
com o know-how e conhecimento do Brasil, com as startups brasileiras. Israel tem 10 mil startups, fortemente localizadas em Tel Aviv, também em Jerusalém, Beersheba, alguns lugares lá. O Brasil tem 12 mil startups. E ele é o terceiro ou quarto maior no mundo nesse número de startups. É óbvio que as nossas startups não têm a força que uma startup israelense tem, né? Eu estive lá essa vez, eu visitei uma que é o ícone deles, né? Chama Mobileye, que é uma empresa da Universidade de Jerusalém que foi vendida para a Intel por 11,3 bilhão de dólares. É o maior case de saída, de êxito de private equity de Israel. Então, nós estamos longe disso. Mas nós temos um potencial de desenvolver tecnologia e inovação aqui que não é trivial. Quando eu levei o Marcel, que é o CEO da Mr. Rocco, para São Francisco, isso faz 2 para 3 anos, para visitar as aceleradoras lá, as pessoas todas queriam saber o que a gente fazia, porque com 4,5 milhões de pessoas olhando aquele aplicativo todo o tempo, o tráfego que isso gera é ouro para todo mundo que pensa em market share, né, Google. Nós somos parceiros estratégicos da Google. No Google I.O., ela colocou isso na tela. Eu pensei que era brincadeira do Brasil aqui. Google I.O., lá na reunião geral da Google, lá em Mountain View, parceiros estratégicos, e colocou lá o nosso slide. Então, por quê? Porque a gente olhando, estão procurando coisas que gerem consumo. E o convite foi, venha para cá, venha para cá, venha para cá. E aí, não. Um deles falou assim, olha, eu quero dizer para você uma coisa, você é um jogador de tênis classe mundial. Você vem aqui para São Francisco, olha pela janela. Cada janelinha dessa que você está olhando aqui é alguém pensando em tecnologia e inovação. Aqui você vai participar do US Open. Lá no Brasil você vai bater bolinha no paredão. E ele tinha razão. Mas eu falei assim, olha, o meu projeto aqui é de que daqui a alguns anos vocês têm que jogar o nosso Master. Então, nós temos a oportunidade de criar uma massa crítica que é lenta, mas é crescente, de desenvolver know-how aqui, porque a tecnologia, justamente, ela precisa de um lugar que energize um ao outro, mas ela não precisa estar no grande centro. Você pode ter gente em qualquer lugar do interior do país conversando e trabalhando, como nós temos na Mr. Rocco, gente trabalhando no interior do Ceará, no interior de São Paulo, outro país, e está tudo trabalhando junto. Tecnologia. Então, eu quero dizer com isso que nós temos algumas áreas aqui, graças a Deus, eu acho que esse graças a Deus de propósito, que o Brasil está muito, muito, muito melhor situado do que a maioria esmagadora das nações na arrancada. Só que esta arrancada, e aí a conjuntura mundial, né? Ela vai acontecer primeiro nos setores que estão olhando muito, muito, muito para o curto prazo. Então, é óbvio que quem tiver uma vacina contra o coronavírus está ganhando dinheiro hoje. Quem desenvolveu uma capacidade de fazer uma máquina de ventilação mais barata está ganhando dinheiro hoje. Mas logo depois vem o médio prazo em que as consequências da mudança estrutural do mundo vão ficar. Ou seja, uma empresa de varejo, hoje, ela é online. Ela tem que ser online. E esses meses, como eu falei, valem 5 anos. Eu gosto sempre de dar um exemplo desse aplicativo que nós estamos usando aqui. Zoom, que talvez há 6 meses atrás a maioria não conhecesse. A história do Zoom é a história de um chinesinho que tinha uma namorada a 10 horas de distância. Ele lá na China tinha que visitar a namorada dele de trem, 10 horas de viagem. Ele ficou pensando, se tivesse um negócio que eu pudesse falar com ela sem ter que viajar, como seria bom. E aí ele teve a ideia do Zoom, tentou migrar para os Estados Unidos, 7 vezes teve o visto dele negado, até conseguir, cortando a história aqui, conseguiu ir para lá e foi trabalhar numa empresa que fazia um Zoom, que é a WebEx. E desenvolveu isso aqui a ponto de essa empresa ser comprada pela Cisco. Então, esse nosso chinesinho aí já estava bem de vida, porque ele era um diretor da Cisco. Tá feito América. Só que ele queria fazer o Zoom. E ele ofereceu o Zoom para a Cisco, que não quis. Achou que era um mercado saturado. Quem são os concorrentes? É a Google. E hoje nós descobrimos como o Zoom é melhor que o Google, né, Breno? Que a ideia era fazer no Meets aí do Google, do Hangout.
é a Microsoft, que é dona do Skype, é a própria Cisco. Então só tem gigante nesse mercado já ocupando um negócio que, para que outra? Ele abriu capital na Bolsa de Nova York há menos de um ano atrás, conseguiu em dezembro 20 milhões de usuários e vem o coronavírus. Em março para abril está com 300 milhões de usuários. Então, o dono da Zoom é o novo bilionário do mundo, porque estava no lugar certo na hora certa. E como eu digo sempre aí, para estar no lugar certo na hora certa, é preciso chegar antes. Então, eu acho que nós estamos nesse antes. Eu acho que se você tiver um olhar de oportunidade, não de crise, se você conseguir se desinfectar, para usar o termo da moda, dessa visão pessimista, que está falando de mortes, 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 que está falando de crises do governo, que está falando de problemas do Brasil, tem uma agenda muito própria e enxergar o que o mundo está oferecendo de oportunidade, nós podemos ter aqui, nessa salinha aqui de quase 100 pessoas, um outro Zoom. E isso não é força de expressão. Eu digo sempre para as pessoas que estão aí me ouvindo, né, que se você não é jornalista e não é político, você não tem razão para ficar brigando. Porque o jornalista, e agora eu não quero falar só de algum setor, né? O jornalista, ele vive de notícia. E nós sabemos pelo gênero humano que a má notícia dá muito mais ibope do que a boa notícia. Porque é óbvio que ninguém se interessa por saber que tudo vai bem. Mas quando tem um acidente do outro lado da estrada, dá um congestionamento do lado de cá. Todo mundo quer parar para ver a desgraça alheia. Então, naturalmente, eu convivo muito com esse ambiente de jornalismo e de notícia, né? Eles estão procurando más notícias. O bom jornalista faz isso de uma maneira ética, ele não vai criar uma má notícia. Mas há o mau jornalismo, que tem outras razões, que vai polarizar em cima da má notícia. Então, o jornalismo precisa de audiência. A audiência vem com má notícia, a má notícia você cria. Então, o foco da nossa mídia é falar mal. Ou de uma maneira profissional, honesta, para ser uma contraposição, por isso chamado quarto poder, ou de uma maneira desonesta. Piorou ainda mais porque no Brasil há uma polarização política. Então, ficou claro aí que os grandes grupos econômicos estão em guerra com o governo, porque se deixar um, devora o outro. Esta briga não é nossa. Então, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de má informação que vem da grande mídia. Eu já fui um grande defensor da grande mídia como um setor de purificação dos fake news. Hoje é um produtor de fake news. Isso tem que tome muito cuidado com o que você lê e onde você assiste. No mínimo, assista 2, 3 fontes diferentes. Porque senão a sua cabeça vai ficar polarizada para o mal. No ambiente político acontece a mesma coisa. O político vive de voto. Então ele precisa se eleger. Tem uma visão de curto prazo. O bom político vai fazer isso fazendo obras e mudando leis que possam trazer para o eleitor, uma perspectiva de que ele fez um bom trabalho. O mau político vai falar mal do outro. Então, uma maneira de ganhar voto é derrubar o outro. Então, fica essa briga política de quem derruba quem. E o Brasil parece que ganhou o esporte de querer ter todo o presidente passando por impeachment. Nós não podemos viver num mundo assim, porque nós vamos estar quebrando aquilo que eu chamei de rule of law, que é a capacidade das pessoas enxergarem um governo que tem começo, meio e fim. Um governo que é democrático na sua maneira de agir e é estável. E quando você olha para o Brasil diante do mundo crescente, esse é o meu discurso da Brain há quase 10 anos atrás, quando você olha para os BRICS, né? Eu fiquei amigo do Jim O'Neill, que é o cara que inventou esse nome BRICS. Ele era estrategista-chefe da Goldman Sachs de Londres, depois virou presidente. Não tem nada em comum entre Brasil, Rússia, Índia e China, e colocar ainda um S de África do Sul lá, que ela não merece nem o tamanho. Esses países não têm nada em comum. O Brasil não é comparável à Rússia, Índia, China e África do Sul. Em nada. O Brasil é comparável aos Estados Unidos, há 100 anos atrás. Então, nós somos uma economia como os Estados Unidos era há 100 anos atrás. Nós somos uma economia que tem uma base judaico-cristã, que tem um rule of law com uma cabeça e valores de uma sociedade cristã. Por pior que ela seja, é uma sociedade cristã, que não é o caso da China, não é o caso da Índia, e nem dos países asiáticos em geral. Então, o mindset é diferente.
Agora, nós somos uma sociedade cristã que foi baseada em valores cristãos que estão sendo agredidos, profundamente agredidos pela nossa sociedade moderna. Então, isso está sendo erodido, não só aqui, como também na Europa e nos Estados Unidos. Mas lá existe um lastro, uma inércia que nós não temos no Brasil. Então, quem viaja já viu isso aí. Você está andando numa estrada nos Estados Unidos e aparece uma placa que diz assim: não jogue lixo na via. E aí embaixo está escrito: that's the law. Ou seja, esta é a lei. Cumpra a lei. E isso para um americano é suficiente, para um alemão é suficiente, para um inglês é suficiente. Seja ele cristão ou não. Mas aqui no Brasil, a lei ora a lei. Então, nós estamos no momento em que nós, como cristãos, temos que estabelecer o valor cristão preponderando sobre a sociedade. Eu fiquei, acho que eu vou terminar aqui, porque eu já saí do assunto da tecnologia. Fiquei muito preocupado com esse desbalanceamento do governo em cima do eixo batalha contra a corrupção e liberalismo econômico, que são os dois grandes pilares do governo Bolsonaro. E eu achei que nós íamos ruir, viu? Realmente foi um fim de semana tenso. Tem alguns relacionamentos mais próximos lá, tenso. Mas o fim de semana subsequente à queda do Moro, ele foi um fim de semana de profundas transformações. Então, hoje nós temos um discurso liberal econômico, que essa é a minha preocupação. Você elege um ministro da Fazenda ou da Economia que está olhando para diminuir o tamanho do Estado, diminuir a carga fiscal, privatizar as empresas como uma maneira de capitalizar o país e diminuir a dívida pública e dar para a economia privada a condição de crescimento. Isso aí soa como música. Para mim é perfeito. E para todo mundo que está pensando em investir, perfeito. De repente, agora nós temos um mundo em que nós temos que aumentar a dívida, nós temos que intervir mais na sociedade, o governo tem que ser mais presente na vida das pessoas. E eu vou dizer, eu sou o primeiro a dizer que precisa injetar dinheiro na economia, para as pessoas não morrerem de fome. Então, como vai ficar o Brasil com isso? Será que nós vamos dar uma guinada para o militarismo dos planos nacionais de desenvolvimento, de alguns anos atrás? Será que nós vamos entrar num mundo estatizado? E, junto com isso, será que essa não é uma grande oportunidade de explodir a corrupção? Então, eu vejo que, do ponto de vista de governo, existe muita consciência de fazer um plano que seja limitado no tempo para poder sair da crise e de ter uma luta que continue sendo uma luta pelos valores, pela anticorrupção, como o nosso atual ministro da Justiça bem representa. Então, eu estou pegando esse finalzinho aqui, que é meio grandiloquente, mas para falar, eu acho que nós, como cristãos, temos o dever de bater muito forte nessa luta da moralidade e da anticorrupção no país. E como empresários de economia, temos a oportunidade de fazer valer leis de mercado. Nesse aspecto, estou bastante otimista em que as oportunidades do Brasil relativas ao mundo, elas vão aumentar. Ainda que o financiamento do dinheiro do mundo para conosco, o Brasil, vai sofrer nesse médio prazo aqui. Então, isso aqui é meio lá no Altos Ideais, né? Eu queria deixar um tempo aí para perguntas e entender como é que vocês estão olhando aqui. Posso responder tanto no micro quanto no macro aí, como vocês queiram. Então, aqui, no atual contexto econômico, é possível encontrar apoio financeiro para empresas sociais que não estejam diretamente ligadas a atender as vítimas da Covid-19? Tenho planos para investir em gerenciamento de resíduos sólidos. Até aproveitar essa pergunta e também, né, fazer outra, é a questão dos incentivos aí que a gente, para essa questão da empresa 2.5, a indústria 4.0, que é um palco agora para a gente poder realmente colocar o que a gente quer fazer em prática, né? Porque hoje a gente vai ter uma demanda de terceiro setor assustadora. E a gente sabe que o governo não vai conseguir, o Estado não vai conseguir exportar isso aí. Agora é a hora da gente sair do amadorismo enquanto terceiro setor, né? Mas a gente também não encontra facilidade na questão da questão de leis, né? Suponhamos aí que você vê que na Europa, você vê as organizações, elas têm muito incentivo para funcionar como uma empresa 2.5. Aí a pergunta dessa pessoa e desse irmão aí, a gente tem hoje
acesso está mais fácil do que há 10 anos atrás? Como é que é a sua visão hoje? Olha, eu sou presidente de uma ONG, converso muito com elas porque é um private equity social, então nosso papel é inclusive apoiar outras ONGs. O quadro é devastador. Então, de uma maneira geral, todas as organizações sociais perderam recursos. Porque é óbvio que quando você fica com aversão ao risco, você ou perdeu dinheiro para dar e para de contribuir, ou então você tem medo do futuro e aí tranca para não perder o dinheiro, não descapitalizar. Então, quem não está diretamente envolvido com alguma coisa da solidariedade, perdeu. E eu acho que isso ainda vai durar um bom tempo. Ainda vai durar um bom tempo. Então, hoje, o principal para uma empresa de terceiro setor é fluxo de caixa. É saber sobreviver. Ela tem que aumentar o trabalho voluntário, porque o sentido do voluntariado aumentou. A percepção das pessoas que precisa ser feita alguma coisa cresceu. Eu acho que esse é um valor que a sociedade como um todo emerge melhor. A atenção ao idoso, a atenção ao desvalido, o papel social das empresas. Existe uma sigla em inglês aí que é muito, muito famosa, ou tem se tornado muito famosa no mundo corporativo, que é ESG, que é Environment, Social and Governance. Ou seja, a visão de que uma empresa tem como objetivo dar lucro para o seu acionista é uma visão que está ficando cada vez mais ultrapassada. A empresa ela precisa dar sustentabilidade, ou seja, lucro ao longo do tempo e não imediato. E o lucro extrativista ele é sempre imediato. Então, eu não posso enriquecer agora queimando a galinha dos ovos de ouro lá na frente. Então, eu tenho que cuidar do meio ambiente, que é o environment, para poder ter sustentabilidade no tempo. Eu tenho que pensar nas pessoas, que é o social. Então, os meus funcionários, meus empregados, os fornecedores, a empresa tem que valorizar essas pessoas como indivíduos. E, por último, ela tem que ter boas práticas de governança corporativa. Não ser corrompida, ter transparência, ter ética. Então, essas coisas estão aumentando e vão crescer muito. Esse é um espaço em terceiro setor que tem ambiente. Como ser mais sustentável. Agora, num primeiro momento, as pessoas estão dando dinheiro, elas não vão dar esse dinheiro. Então, fora a solidariedade, que cresceu bastante agora, né? A pergunta foi nessa direção, né? Quem não está totalmente ligado com isso vai sofrer e precisa pensar em se refazer para cortar os seus custos, aumentar o seu trabalho voluntário e se reposicionar. O segundo lado que você falou aí, Breno, você falou, resgata aí, você falou outra coisa. A questão da questão da facilidade da criação dessas empresas 2.5, né? Negócio social, como que é a perspectiva agora, tá? Porque a burocracia, ela impede a gente de avançar, né? Então, agora nós descobrimos um grau de eficiência que ninguém nunca imaginava. Então, home office. Vai aumentar dramaticamente o home office, porque você não precisa ficar todos os dias no seu negócio, já ficou provado isso. Tudo aquilo que facilita o home office, que é o lado digital da história, vai crescer imensamente. O retail nem se diga, né? Nem se diga. Ele está crescendo e vai continuar crescendo. O Mercado Livre teve recorde de alta em Nova York esses dias todos, porque é uma empresa que está vendendo onde ninguém estava vendendo. A Amazon já é a maior empresa do mundo e vai crescer mais ainda. Então, tudo aquilo que está em volta desse ecossistema do digital, ele tem grandes probabilidades de sucesso. E é onde nós, como Brasil, também podemos, inovação e tecnologia, podemos nos posicionar. Lembrando que esse digital não é só para consumo. As pessoas têm muita percepção digital quando pensam em compra e venda, com os exemplos que eu dei aqui. Mas há uma revolução digital no agronegócio. Há uma revolução digital na parte de energia. Há uma revolução digital nas relações sociais. E uma outra área que eu acho, essa área que eu até gostaria de investir mais, né, é o tal do e-government. Quer dizer, a maneira de fazer menos governo é digitalizar o governo. Diminuir a burocracia através dos processos eletrônicos, que já é um grande avanço no Brasil hoje, mas que acho que vai ser acelerado agora. Então, esses ambientes eles têm total espaço para crescer. E geração 4.0 veio para ficar. Essa palavra aí, quem não sabe o que é, procure, porque
é o nosso futuro. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do amigo nosso aqui, que faz parte aí do Tela aí, tá? Faz parte do conselho aí, o Fred Valente, né? Dos sócios aí da Emotion. Ele escreve assim: Paulo, na sua opinião, de forma prática, como devemos nos preparar para aproveitar as oportunidades que surgem no meio da crise? E qual o papel do empreendedor cristão nessa nova fase da humanidade? Primeira coisa, eu acho que nós, como cristãos e igreja, temos um papel fundamental de formar a mão de obra. O nosso jovem, ele não está preparado para ser um programador. Então, as pessoas todas querem ser youtuber, querem ser influencers, querem fazer alguma coisa ligada com cinema, teatro, artes, que é um lado da tecnologia, que é o lado do usuário. Ser usuário do Instagram, usuário do Facebook. E isso tem um limite. Agora, você ser o programador, você ser a pessoa que está por trás daquilo fazendo acontecer, é uma excelente oportunidade. Então, a gente tinha que bater direto e reto com todo jovenzinho adolescente para ele ter o gosto de aprender uma linguagem de programação. Porque essa é a linguagem do futuro. Então, se algum tempo atrás falar inglês era importante, agora você tem que saber o que é Fleur. Se você não sabe o que é Fleur, acho que a maioria de vocês nem deve ouvir essa palavra, né? É uma linguagem de quem programa uma linguagem só para a base Android e para a base iOS. Então, esse cara, ele está na frente. E não adianta um cara velho tentar aprender linguagem de programação. Isso é um negócio do jovem. Então, na base da pirâmide, nós temos que investir em educação para esse negócio acontecer. No segundo nível da pirâmide, e aí uma empresa que é local, ela tem que pensar global. E não é tão difícil assim. Eu acho que a crise vai nos aproximar mais ainda. Eu sempre falo isso. Quando eu conheci mais de perto os caras da Índia, eu pensava que a Índia era um país, era o call center do mundo, todo mundo lá. A Índia tem 1 bilhão de habitantes. Só 1/3, esse aspas do só, né? Só 1/3 fala inglês. São 350 milhões que falam inglês. E esses caras, eles estão invadindo o mundo. Quando o indiano pensa no negócio, ele pensa global. Ele pensa em fazer um negócio dele que precisa vender para todo mundo. O brasileiro, ele pensa local, porque nós somos um país insular, nós somos um país que fala português no meio de um continente hispano, nós temos as barreiras físicas e culturais aqui, nós pensamos mercado doméstico, por isso que o nosso PIB aqui é 17% só de exportação, sendo que nisso está toda a soja, todo o ferro, né? E petróleo e commodities agrícolas. Então, nós temos muito a crescer globalizando. Nós temos muito a crescer e o negócio não precisa ser grande para ser global. Ele precisa ser conectado. Então, eu acho que se você tem uma empresa, comece a pensar o que a minha empresa, igualzinha a minha, faz na Ásia, na África, na Europa. O que eu posso competir ou não posso? Posso oferecer ou não posso? Então, existe uma oportunidade de crescimento de mercado fora do Brasil não trivial. E aí, vou lembrar dos nossos vizinhos da América Latina, né? O Brasil só tem eficiência de manufaturados na Argentina. Por isso, quando a gente está ruim, nós caímos muito na nossa balança. Significa que, para a América Latina, nós somos o polo de tecnologia. Olhe para a América Latina. Cresça para esses mercados. Colômbia é um baita de um mercado. É um país maior que a Argentina em população. México. E Argentina, a Argentina tem vários problemas aqui, mas também continua sendo. E em quarto lugar, o Chile. Então, pense fora da caixa, porque eu acho que a oportunidade pode estar além de simplesmente dentro do seu quarteirão. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu estou lendo aleatoriamente, mas é muito interessante uma pergunta aqui sobre educação EAD, né? Aqui falando sobre educação à distância, como a EAD vai poder crescer no Brasil com pouco acesso à internet? E, ao mesmo tempo, essa questão que a gente, enquanto geração, né? Só a geração Y que tem aí essa perspectiva, essa visão da globalização, internet, que está tão acessada. Você acredita que com essa questão do corona aí, todo mundo, o pessoal da terceira idade está acessando a internet, está todo mundo
se informando, fazendo suas comunidades. Você acredita que isso também é uma oportunidade que a gente tem agora de se reinventar, de conseguir abrir um outro nicho, também de poder produzir uma consciência de globalização, porque você falou aí essa questão do indiano, quando ele trabalha, ele produz aí um programa, ele pensa sempre no mundo. Nós, brasileiros, o que eu percebo talvez assim, um medo, né? Talvez por falta de experiência, por questão de falta de experiência mesmo, de tentar investir no exterior. Né? E a gente percebe que isso está tudo ligado numa questão de informação, de desmistificação do mercado, etc. e tal. Então, pensando na EAD, você acredita que nós, assim, se hoje a gente aproveitar essa deixa aí, vamos dizer assim, a gente começa uma nova fase onde a gente se envolve em nível global e a gente consegue dar outro tom aí para o mercado? Olha, vamos falar de educação, né? Primeira coisa que ficou claro nessa crise, homeschooling. Então, esse é um assunto que pode ser até mais caro para alguns aí, né? Nós sempre defendemos homeschooling, porque eu acho que educação é um dever do pai, não é um dever do Estado. A família tem que educar o filho. Então, cada pai agora descobriu quantos paus faz a canoa, que é fazer a lição de casa com o seu filho grudado em você 50 dias dentro de casa. Deve crescer bastante as oportunidades de apoiar homeschooling. Um dos setores menos disruptivos do Brasil, do mundo, é a educação. A educação ainda está no modelo antigo, um quadro, um giz e um professor falando e um aluno anotando no caderno. Houve já várias tentativas de fazer isso mudar, não deram certo. O tablet é a mais recente aí. Eu participo de várias iniciativas, tanto de Microsoft, como de Google, como de Cisco, nessa parte de educação. Foi muito interessante, porque eu participei disso faz um ano, num congresso, e estava lá o pessoal, não vou citar nome de empresa aí, mas uma grande empresa falando que o mundo agora, a geração Y e Z, eles não pensam, é tudo multitarefa, esse negócio de ficar 1 hora focado numa aula não funciona, é difícil você conseguir fazer a pessoa, o aluno, entender um assunto que não seja muito dinâmico. Então, o mundo é diferente, ele tem que aprender 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não tem que ter um professor. Eu ia falar um monte de coisa. Aí o cara de uma grande multinacional de tecnologia falou: eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você for fazer uma cirurgia de cérebro, você vai querer um médico que foi formado, multitarefa, estudando um monte de coisa ao mesmo tempo, ou você querer um cara que ficou 10 anos estudando aquele assunto? Então, existem coisas que a gente não pode abrir mão de foco, né? E educação é foco. Agora, a tecnologia tem que entender como é que ela apoia. Então, agora há uma tremenda oportunidade de você apoiar professores a prepararem aula. Acho isso fantástico. Quais são os instrumentos de pais poderem melhorar o desempenho com os alunos? Isso também é fantástico. Quais são os aplicativos que mexem numa escola que está tendo que viver ainda agora essa experiência de aula online? Aí vem o EAD. O EAD veio para ficar. Eu acho que ele tem muito a crescer. A questão da banda larga, ela pode ser um problema ainda em alguns lugares. Nós temos que lembrar que nós estamos chegando no 5G. Então, essa revolução 5G, ela muda o mundo, ela muda totalmente. E é uma questão de tempo. Então, com ela chegando, oportunidades, ferramentas para fazer o EAD funcionar vão explodir. E aí é muito mais importante ter o canal de distribuição do que ter o controle do produto. Você não precisa criar uma ferramenta de EAD, você tem que criar um mercado de EAD. Então, quem sai na frente, sai primeiro. Formar mercados, né? Juntar pessoas. A gente está chegando aqui ao fim aqui. Eu queria fazer uma última pergunta aqui. Sobre a moeda. A moeda é um meio de troca e o que mais fortalece o dólar. E o euro é a comercialização digital dos mesmos. O que você acha da tendência das criptomoedas? Essa é a pergunta de 1 milhão de bitcoins, não é mais 1 milhão de dólares. Há uma revolução na moeda, ela é lenta e inexorável, e ela é até, eu diria, apocalíptica, porque para quem lê lá a escatologia, está chegando perto. Eu fiz parte de alguns grupos que estudavam isso lá com a
Acordo de Basileia, né? Sem querer falar muito de economia aqui de novo, mas assim, a moeda tem 3 papéis. O primeiro deles, ela é reserva de valor. Ou seja, a moeda, no sentido como foi criada, ela valia literalmente o preço que ela possuía. Então, uma moeda de ouro valia o seu valor em ouro. Uma de prata, em prata, assim por diante. Ela é uma reserva de valor. Na hora em que o padrão ouro caiu e veio as notas, então a nota dizia lá, pague-se, alguns até devem ser mais velhos para lembrar que o Cruzeiro era assim, né? E a Libra, por exemplo, é assim também. Pague-se ao portador desta quantia de tantos cruzeiros. Assinado, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda. Então, aquilo é uma carta, é um bill, dizendo, atrás desse dinheiro tem lá um valor guardado no Banco Central que lastreia essa moeda. Então, o lastro dela é o valor dela. Isso era ouro. Quebrou, virou o dólar, que é uma moeda que ninguém controla. E hoje ela não é mais reserva de valor. Então, a moeda atual perdeu o conceito de reserva de valor. E a fidúcia, a confiança vem do fato de que você confia naquele país, que no nosso caso chama-se Estados Unidos. Então, quando vem uma crise financeira, qualquer que ela seja, 2008 foi grande nisso, a crise financeira de 2008 foi nos Estados Unidos. Os bancos que quebraram foram os americanos. O sistema financeiro de habitação dos Estados Unidos. E para onde correu o dinheiro? Para o dólar. Então, hoje no mundo, e essa crise agora mostra a mesma coisa, toda vez que tem uma crise, o dinheiro do mundo corre para o dólar, primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, para o euro. E aí tem franco suíço e em japonês. Uma notícia que talvez passou desapercebida de todos aí, mas faz 2 semanas, sei lá, o governo chinês está lançando o e-renminbi, a moeda virtual chinesa. Então, tem uma briga de titãs para que o renminbi, que é o yuan chinês, tenha reserva de valor. Se eles conseguirem isso, aí nós vamos ver um outro mundo totalmente diferente. Não vou nem entrar nesse assunto. A segunda coisa da reserva é meio de troca, ou seja, a moeda ela facilita, porque se eu tenho um abacaxi e quero comprar um sapato, eu não dou abacaxi para esse escambo. Então, ela é uma coisa, essa moeda que vai e vem e vale dinheiro. E ela é uma referência, ela referencia preços. Então, quando eu falo R$10, na sua cabeça você pensa, não vou comprar um carro, mas vou comprar muitas caixas de fósforo. Porque você sabe que 10 equivale a qualquer coisa. No nosso mundo atual, a criptomoeda ela não tem reserva de valor. Mas o dólar também não tem. Então, a pergunta é, em que momento alguém vai poder passar a confiar na moeda, assim como confia no dólar? Tem que acontecer ou um cataclisma com o dólar, ou tem que ter uma grande confiança numa criptomoeda para que ela ganhe esse valor. Esta crise aqui mostrou a criptomoeda aumentando a confiança e não diminuindo. Então, esse é um indicador interessante. A segunda coisa que ela tem, e ela é imbatível, ela é moeda de troca. Porque o Bitcoin, ou qualquer uma outra, o Ethereum, qualquer uma outra que surja, ela vale no mundo inteiro. Então, é mais do que o dólar, porque você vai ter aquele valor como uma moeda mundial. Você não precisa fazer transição de quantos dólares vale R$1, etc. E tal. Em todo lugar você vai comprar em Bitcoin ou qualquer que seja. No Acordo de Basileia, na reunião dos bancos centrais do mundo inteiro, né? Um amigo meu era desse comitê. Eu perguntei para ele isso há uns quase 2 anos atrás, né? E aí, como é que fica a criptomoeda? Então, a decisão dos bancos centrais na época foi, enquanto um desses grandes 5 não entrar nesse jogo, a gente vai esperar para ver o que acontece. E esses 5 são Google, Apple, Microsoft, Facebook e Amazon. Eles têm o poder de criar uma moeda que seja realmente disruptiva. Bom, de lá para cá, o Facebook criou a Libra. Então, o mundo caminha por uma briga da cryptocurrency com as moedas tradicionais. E é difícil falar aqui sem queimar a língua, mas eu acho que a criptomoeda veio para ficar. Ela vai aumentar.